Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Ontem eu fiz uma mensagem, postei uma mensagem lá no Instagram, e aí falando, né, sobre quantas inconstitucionalidades e ilegalidades têm aparecido agora nos projetos de lei que estão pedindo passagem em caráter de urgência em função da decretação de calamidade pública para serem tratados. Todos eles, de fato, falando sobre a possibilidade de instituição de novos tributos. Estou falando novos tributos porque a possibilidade de instituição de novos impostos e empréstimos compulsórios, em especial o imposto sobre as grandes fortunas e os empréstimos compulsórios, mas também a gente começa a perceber uma série de portarias que são publicadas pelos órgãos arrecadadores por meio dos seus chefes de poder executivo, portarias que são publicadas pelos próprios órgãos fiscalizadores, algumas portarias prevendo a possibilidade de prorrogação de prazo de vencimento de tributos, algumas portarias prevendo a possibilidade de, então, alargar um pouco esse prazo, afastar esse prazo deste momento em função da pandemia que nós vivemos. Desde o dia 20 de março, portanto, dia 20 último de março, em que foi decretado pelo presidente da República o estado de calamidade pública, entendemos então que, de fato, essa decretação por parte do presidente da República já faz com que os governos locais se inspirem em utilizar algumas medidas, então locais, portanto, medidas locais, para tentar fazer com que haja o aumento de arrecadação ou então haja a prorrogação do prazo de vencimento de tributo. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados importantes, porque nesse momento a Constituição Federal não pode ser rasgada, e muito menos o Código Tributário Nacional. No Brasil, nós temos uma Constituição extremamente detalhista. Quando nós estamos falando, a gente se refere ao Sistema Tributário Nacional. A Constituição Federal começa lá no artigo 145, ela não termina, né, mas ela se alonga até o artigo 195 da Constituição Federal, quando ela prevê as contribuições especiais, mas ela também, dentro do texto dela, e eu posso falar isso com relação ao artigo 5º, nos direitos fundamentais, com relação à educação, com relação a outros princípios que estão na Constituição Federal, então, proteções ou princípios expressos ou implícitos, a tributação tem uma ligação com esses princípios. Ou seja, a Constituição Federal de 1988, a Constituição brasileira, a lei maior nacional, ela inova no sentido de que ela dá ao sistema tributário nacional uma atenção muito importante. E, pois é, nesse momento, essa atenção importante não pode ser deixada de lado. Até porque, em primeiro lugar, os tributos devem ser instituídos, extintos, ou seja, se a gente tem alguma possibilidade de extinção, ou diminuídos mediante lei. Óbvio, a gente percebe o governo federal, por meio do presidente da República em exercício, publicando decreto para isentar alguns produtos, são produtos essenciais neste momento, inclusive o IPI. Ele segue o princípio, né, esse princípio é tão importante da seletividade, que está lá na Constituição Federal, é um princípio expresso e que é obrigatoriamente aplicado ao IPI. Neste momento, naturalmente, o presidente da República precisa se inspirar, e por meio de decreto próprio, decreto presidencial, ele traz a redução da alíquota zero de IPI para alguns produtos que são essenciais neste momento. Pois é, mas realizadas algumas reservas importantes, cuidado ao defender a possibilidade, por exemplo, de instituição de imposto sobre grandes fortunas nesse momento. A mesma coisa há de se pensar a respeito dos empréstimos compulsórios. A gente tinha feito uma live a respeito, mas acho que nem todo mundo conseguiu acompanhar, e agora nas 2 últimas semanas a gente recebeu uma chuva, né, de portarias ministeriais, de decretos sendo publicados e também de decretos municipais e outros decretos estaduais sendo publicados sem observância alguma à Constituição Federal de 1988, sem observância às leis que já existem para tratar de determinados assuntos. Eu vou começar a falar a respeito do empréstimo compulsório e do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Pois é, esses dois tributos têm como ente competente privativo, ou seja, somente a União pode instituir estes tributos. Cuidado! Os impostos estão definidos lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que é lá da década de 60. Pois é,
Lá na década de 60, no finalzinho da década de 60, quando o CTN é publicado, ele já prevê a impossibilidade de que os tributos, esses tributos, os impostos, tenham a sua receita vinculada. A gente tem uma espécie de tributo não vinculado à contraprestação estatal e a própria Constituição Federal, quando vem em 1988, no final da década de 80, no inciso 4 do artigo 67, determina que, inclusive, a sua receita não pode ser afetada, nenhum órgão, fundo ou despesa. Então, veja, se o IGF é publicado agora e passa a entrar em vigor e nem poderia ser nem poderia vigorar agora, ou seja, neste exercício financeiro de 2020, não é um imposto que se prende às exceções previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou seja, o IGF teria que respeitar a anterioridade nonagesimal e a de exercício. A anterioridade de exercício, aquela maior, né, em que a gente sabe que o primeiro e o último dia do exercício financeiros, que compreende o período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, tem de ser respeitado nessa anterioridade, e a anterioridade mínima, mitigada, nonagesimal, e que a gente tem algumas impropriedades nos termos, mas que serve para dizer que a lei não pode entrar em vigor senão após os 90 dias da sua publicação, em que institui ou majora o tributo. Então vamos pensar, o IGF não pode vigorar agora, pois é a situação emergencial. A gente não pode aguardar um imposto ser publicado agora para ser cobrado só no próximo exercício financeiro, até porque nós precisamos socorrer a situação de calamidade pública mais ainda do que socorrer a economia neste momento. A gente precisa pensar que existem princípios basilares na Constituição Federal de 1988 e esses princípios todos estão nivelados ao direito à vida e que a gente tem esse bem maior, né? Então algumas pessoas perguntaram, mandaram, professora, mas acontece que a economia não pode parar. Eu entendo que a economia não pode parar, mas veja, se nós tivermos tributos para serem instituídos, que eles sejam feitos sempre com observância à Constituição Federal de 1988. Ou seja, se eu vou ter a instituição de IGF, que é o Imposto sobre as Grandes Fortunas, nós temos algumas observações para serem feitas. O IGF, ele só pode ser objeto de arrecadação no próximo exercício financeiro. Ou seja, só após o ano de 2020 para frente que nós teremos a possibilidade de instituição de IGF, se ele for publicado dentro deste exercício financeiro. E veja, o imposto, na sua arrecadação, não pode ser voltado à situação de calamidade pública. Ele não poderia ser utilizado para tratar a situação emergencial que nós vivemos. Esse é um problema que está desde a década de 60, não é novo. Não é que houve entendimento do Supremo Tribunal Federal, houve uma tentativa de modificação. Com relação a isso, pelo menos, não. Nós não temos ninguém inovando em absolutamente nada. Significa que o imposto, ele compreende um princípio, que é o da não afetação de receitas, que está previsto lá no inciso 4 do artigo 67 da Constituição Federal. E mais, a natureza do imposto é desvinculado à contraprestação estatal e de receita desvinculada. A gente não tem a possibilidade de utilizar a arrecadação desse imposto, em primeiro lugar, em caráter emergencial. Ou seja, o imposto não vai ser previsto já na data da sua publicação. Esse é o primeiro problema que nós temos. Professor, mas a gente tem que acabar com a vida dos ricos, a gente tem que acabar com a tributação, acabar com a vida deles tributando tudo que eles têm de fortuna. Pois é, eu estava lendo algumas coisas de IGF e a tentativa é fazer com que haja a possibilidade de tributar os bens das pessoas jurídicas que neste momento precisam de benefícios fiscais e subsídios. Como é que você tributa as empresas, as pessoas jurídicas, sendo que você não conseguiu ainda nem definir o que é fortuna e o que é grande fortuna? E por que esse imposto tem de ser direcionado às pessoas jurídicas que neste momento necessitam manter a sua folha de pagamento, o pagamento dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, dos seus fornecedores? Porque veja, os procedimentos estatórios neste momento estão suspensos. A gente observa as licitações sendo realizadas em caráter de urgência, dispensando, né, inclusive o procedimento licitatório em sentido estrito, porque nesse momento a gente não vai conseguir dar cumprimento ao procedimento licitatório em função de prazos que a gente precisa para abastecer
o mercado para que os atos continuem acontecendo. Então a gente tem um problema sério com relação a isso. Se a gente está pensando na macroeconomia, se a gente não está pensando só no Brasil, cuidado em pensar nos impostos sobre grandes fortunas, porque nós não teríamos esse tributo sendo previsto agora. Outra coisa, nós não teríamos esse tributo sendo utilizado de arrecadação afetada, sendo destinada à situação da calamidade pública, porque a gente não tem afetação, nem a órgão, fundo e nem despesa. Eu vi alguns projetos também de empréstimos compulsórios e eu fiquei bem preocupada, porque veja, naturalmente que os empréstimos compulsórios podem sim ser instituídos, a verdade é essa. E eles, de fato, teriam a arrecadação de receita vinculada, destinada à situação de calamidade pública deste momento. Claro, seria uma grande possibilidade de incremento de receita pública, de aumento de receita pública aos cofres públicos da União, que poderia sim usar e deveria usar esse dinheiro para a situação da calamidade pública ou para os efeitos da calamidade pública. E nós teríamos sim a visão constitucionalista ou constitucional desse tributo. Fato é que nós não temos nenhum projeto que trouxe, respeitado a legalidade, respeitado o direito constitucional tributário, nós não temos nenhum projeto de lei que tramita respeitando essas diretrizes constitucionais. Ou seja, existe algum problema com o nosso poder legislativo, que está tentando impor projetos de lei, mas completamente inconstitucionais. No entanto, que esse último projeto de lei que eu li, de empréstimo compulsório, ele falava que o empréstimo compulsório, inclusive, incidia sobre os bens e o patrimônio anterior à data da publicação da lei. Em algum momento, alguém esqueceu que existe o princípio da irretroatividade da lei tributária, que é inspirado no direito penal, em que a lei só pode vigorar, ou seja, ter força a partir da data da sua publicação para frente. Ela não pode retroagir para efeitos pretéritos, fatos pretéritos. Imagina que esse projeto de lei defende que, inclusive, a tributação leve em consideração o passado das pessoas jurídicas. Se neste momento as pessoas jurídicas têm um grande medo de dar continuidade, de contratar, de realizar atos, de fornecer, de investir, imagina você se as empresas vão pensar duas vezes em sonegar, inadimplir, não pagar. É lógico que a empresa vai pensar em não pagar, até porque a própria Procuradoria e os órgãos arrecadadores têm feito de tudo para dilatar prazos, para prorrogar prazos de vencimento. Como é que se pensa em cobrar imposto ou empréstimo compulsório nesse momento? Lembra você que o IGF foi um imposto que vigorou em alguns países desenvolvidos e que esses países, inclusive, abandonaram a possibilidade de criação de IGF nesse momento. Pois é, por que o nosso poder legislativo não pensa em outras formas de arrecadação? Eu entendo que talvez nesse momento as formas de arrecadação que estão em nossas mãos não sejam tão eficazes assim. Ou melhor, se for para cobrar empréstimo compulsório, se um projeto de empréstimo compulsório vigorar, que ele seja sempre respeitando os princípios constitucionais, para que a gente não tenha vícios formais gravíssimos, para que vícios de forma não prosperem dentro do ordenamento jurídico e que as empresas entupam o poder judiciário de ações declaratórias, ações anulatórias, de embargos à execução fiscal ou pior, exceção de pré-executividade, porque não vai sobrar patrimônio para oferecer ou dar como garantia às execuções fiscais. O que a gente tem que pensar agora é o seguinte, professora, se o IGF não dá, o empréstimo compulsório daria? O empréstimo compulsório daria. Compulsoriamente eu arrecadaria o tributo. Ele passaria pela lei complementar, ou seja, por uma aprovação de maioria absoluta nas duas casas, mas o problema é quem é que vai pagar esses tributos? Quando a gente pensa no IGF, cadê a base de cálculo dos impostos? Cadê a base de cálculo dos impostos sobre grandes fortunas ou do imposto sobre grande fortuna? Quando a gente pensa em empréstimo compulsório, que fato gerador e base de cálculo nós teríamos? Uma parte da doutrina entende que nem fato gerador existe. O que existe é a reparação da situação da calamidade pública, da guerra externa iminente ou declarada, ou então do investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Mas aí nós estamos diante de uma incógnita, que é pensar
Quais são os resultados da calamidade pública que podem ser reparados com os valores arrecadados por meio de empréstimo compulsório? Mas quem são as pessoas que vão neste momento arrecadar? Ou seja, quem é que a lei complementar vai apontar como sendo contribuinte desses tributos, tanto do IGF quanto dos empréstimos compulsórios? Veja que a gente tem que tomar um cuidado muito grande em pensar que esses projetos de lei, que ainda naturalmente não passaram, né, nas casas, estão todos eles viciados. E esse vício formal não pode prosperar no ordenamento jurídico, sob o risco de fato de nós termos uma série de ações que vão, sem dúvida nenhuma, congestionar o Poder Judiciário em 3, 4 meses, se é que a gente pode pensar em tanto tempo assim. Os outros problemas que eu percebo, né, são os próprios órgãos arrecadadores inovando em matéria de direito tributário. Veja só, o sistema tributário nacional é composto por leis ordinárias, leis complementares, súmulas vinculantes, Constituição Federal. E nós temos algumas fontes que são fontes não primárias. A gente tem algumas fontes que são fontes secundárias e subsidiárias às fontes primárias. Naturalmente, a lei complementar complementa o texto constitucional, sem desrespeitar. O mesmo vai fazer a lei ordinária. A lei ordinária vai tratar de assuntos não reservados à lei complementar. O mesmo vai acontecer com as medidas provisórias. Então, se a gente for dividir as fontes em fontes primárias e fontes secundárias, a gente tem que imaginar que as fontes secundárias jamais poderiam inovar em matéria tributária ou em qualquer outra matéria que seja, em especial em matéria tributária, porque o próprio Código Tributário Nacional traz a impossibilidade de inovação. O artigo 100, inciso 1 do Código Tributário Nacional fala dessas normas complementares, né? Essas portarias regulamentadoras, portarias ministeriais, são todas portarias que têm de estar em consonância com a Constituição Federal, em consonância com as leis complementares, sempre em consonância abaixo das leis ordinárias. Essas fontes secundárias, elas serão sempre utilizadas para instrumentalizar aquilo que a lei ordinária disser, aquilo que a lei complementar determinar. Pois é, professora, mas eu vi aí que é possível algumas medidas provisórias também serem publicadas. Em matéria tributária, a medida provisória só não pode tratar de matérias reservadas à lei complementar, ou seja, se o empréstimo compulsório é reservado à lei complementar, então o presidente da República não pode instituir empréstimo compulsório. O mesmo vai se dar com várias outras matérias que são reservadas à lei complementar. A medida provisória também não pode tratar, mas a medida provisória pode sim instituir tributo. A medida provisória pode prever novas formas de arrecadação por meio da utilização de tributo. E lembra que para a União, ou a União também é reservada uma competência, que é a competência residual prevista pelo artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. A União tem uma carta na manga e ela pode, também por lei complementar, instituir novos impostos. Novos impostos que não tenham nem fato gerador nem base de cálculo próprias, aqueles que já existem no texto constitucional. Então não pode ter imposto com base de cálculo de PVA, propriedade de veículo, base de cálculo de TR, propriedade localizada na zona rural, IPTU localizada na zona urbana. Mas ela pode, a União, por meio de lei complementar, lembra que a gente precisa dessa aprovação, né, de maioria absoluta nas duas casas, a gente pode sim ter a possibilidade de uma lei complementar, então, instituir novos impostos. E o mesmo vai acontecer com contribuições. A União pode, por meio de lei complementar, criar novas fontes de custeio da Seguridade Social para a Seguridade Social. É possível, mas cuidado com isso, porque a gente tem que lembrar que os impostos não são vinculados e nem de receita vinculada. E a mesma coisa pode acontecer com essas contribuições. Cuidado em pensar que necessariamente elas serão utilizadas para a economia ou para incremento na economia. O cuidado que a gente tem é imaginar o seguinte: uma portaria ministerial não pode criar uma moratória. Uma portaria ministerial pode tratar a dilação de prazo sem inovar na legislação tributária. Se nós não temos um ente competente, então eu tenho um ente competente município. Se um ente competente município
por meio de lei, não tratar a prorrogação do prazo de vencimento dos seus tributos, uma portaria não poderá fazê-lo. Entendo que a moratória, que é a prorrogação do prazo de vencimento do tributo, que está prevista no artigo, lá no rol do artigo 150 do Código Tributário Nacional, e depois nos próximos artigos, 152, nós temos as especificações da moratória. Se nós não tivermos uma criação por meio de lei ordinária, não é possível que esses decretos e portarias fiquem tratando a prorrogação de prazo de pagamento de tributo. Meu Deus, alguém precisa avisar ao poder legislativo que isso deve ser feito por meio de lei, ainda que se tenha uma necessidade emergencial dessas regulamentações. Um aluno perguntou, professora, me parece que esse imposto é como se fosse um imposto fictício IGF. Pois é, mas se a gente não tem a possibilidade de utilizar ele nesse momento, por que ele vai ser instituído? Professora, que ele seja instituído no próximo ano, quando? Em abril ou março do ano que vem? Quando as pessoas estão mortas e enterradas? Quando as pessoas perderam seus familiares? Quando simplesmente a gente tem um colapso no Sistema Único de Saúde? Porque esse colapso ainda não aconteceu. Nós estamos aqui, né, no começo do mês de abril, hoje é dia 4 de abril, e esse colapso ainda não aconteceu. Pois é, evita-se o colapso fazendo com que as pessoas fiquem nas suas casas. Mas a gente tem que pensar numa coisa, esse imposto jamais seria utilizado nesse momento. E por que você quer pensar nesse imposto nesse momento, se ele não é utilizado para isso? Países desenvolvidos abandonaram, eu posso enumerar aqui, Japão, França, Itália, Austrália, foram países, Estados Unidos, que foram abandonando a possibilidade deste imposto. A França converteu o IGF ao imposto social, porque simplesmente as pessoas grandes, afortunadas, retiraram seus dinheiros de dentro dos países. E é natural que vai haver uma retirada emergencial. O mesmo vai acontecer com as empresas, então quer dizer que acaba-se a operação das empresas no Brasil. A gente não quer pensar em terminar essa operação no Brasil ou as operações no Brasil. Pelo contrário, a gente quer imaginar que essas operações prosperem dentro do território nacional, fazendo com que as empresas tenham, com que as pessoas tenham seus empregos garantidos, com que as pessoas consigam se manter comprando o pão de cada dia. Então a gente pode pensar em algumas hipóteses e tentativas de decretos que podem ser regulamentados pelo presidente da República para que esses decretos, então, consigam baixar alguns produtos essenciais a alíquota zero do IPI. E que também os estados, por meio de deliberação no CONFAZ, então lembra que tem aquela reunião dos estados lá em Brasília, no Conselho Nacional de Política Fazendária, para que os estados consigam baixar a alíquota de produtos que agora são produtos tidos como essenciais, já que os estados, depois por meio de lei complementar, podem assumir a extrafiscalidade do tributo, a essencialidade dos produtos. Ou seja, quanto mais essencial aquela mercadoria, aquele bem, menos alíquota nós temos. É o momento agora de que os governos locais, as prefeituras e os governos instituam moratória. Ou então, a gente já sabe que nós não vamos bater a meta fiscal, né, no ano de 2020. A meta fiscal já está abandonada. O que a gente pretendia arrecadar não vai acontecer porque o colapso é mundial. Mas por que os governos locais não observam a Constituição Federal ou não observam o Código Tributário Nacional e, por meio de leis ordinárias e complementares, trazem os benefícios fiscais que podem ser trazidos? A gente tem a possibilidade da moratória, mas a gente tem a possibilidade de anistiar e perdoar multas, infrações cometidas. Nós temos a possibilidade de perdoar. Ah, professora, mas eu entendo que nós temos o princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Pois é, o patrimônio público não vai ser mantido agora. A inadimplência no recolhimento de impostos, de tributos em geral, já está sendo apontada como a maior da história. E naturalmente o cálculo é muito fácil. A gente tem que pensar, ou eu pago os meus empregados ou eu recolho imposto. Eu penso depois vem um parcelamento, depois vem uma moratória. Mas por que os governos locais já não concedem isso? Mas cuidado. Cuidado, porque a concessão desses benefícios não pode ser feita de origem ou na sua origem por meio de portarias. A gente precisa de leis ordinárias ou complementares para tratar essas hipóteses.
E cuidado em algumas notícias que eu vi, inclusive uma do Instagram do Senado, que eu sigo e eu até, pois chata eu, né, botei uma postagem lá. A taxação de fortunas. Ô, meu querido, eu falo pra você aqui. Ou alguma coisa é taxa ou alguma coisa é imposto. Pera. Ou nós temos um desenho, a materialidade da taxa, que só pode ser cobrada quando houver a presença de dois fatos geradores que vão fazer com que haja a relação jurídico-tributária, a taxa de serviço público específico e divisível era um tributo vinculado à contraprestação estatal aí, ou quando há o exercício regular do poder de polícia na fiscalização, licença, licenciamento, renovação de licenças. Ou nós temos impostos, né? Então são duas espécies completamente distintas. Uma está vinculado ao poder público, aquilo que o poder público entrega, realiza. No entanto que se diz que as taxas nem estão pensando na capacidade contributiva, porque elas nada mais são que entregam a remuneração do Estado que lhe entregou um serviço público específico e divisível. E do outro lado, nós temos os impostos, que sim, sem dúvida nenhuma, são cobrados em função da capacidade contributiva ou desse sinal de riqueza ou desse signo presuntivo de riqueza que é despertado por parte do contribuinte. A obrigação dos contribuintes quando recolhem impostos aos cofres públicos é a manutenção do erário público em funcionamento. Mas cuidado, em nenhum momento os impostos que serão instituídos agora serão utilizados para o momento da pandemia. Se você defende isso, presta atenção. Você está defendendo aquela pessoa que foi eleita por nós e que simplesmente não sabe nem o que está fazendo lá no Congresso. Quando você percebe um deputado mandando um projeto de lei e esse projeto de lei está cheio de vícios e ele passa pelo crivo da popularidade porque, olha, ele foi o primeiro que tomou coragem, cuidado, a gente pode ter uma série de erros. Eu sou capaz de dizer que eu li nos últimos dias mais de 6 projetos completamente viciados. Cuidado com isso. Cuidado em levantar uma bandeira e defender algo que simplesmente está fora da Constituição Federal. Está fora da possibilidade de fato ser veiculada. E que, sem dúvida nenhuma, os tributaristas vão ser chamados a reparar esses vícios, mas no Poder Judiciário. E é um grande problema. Porque, naturalmente, nós já vamos ter uma série de ações sendo tramitadas via Poder Judiciário, porque simplesmente nós vamos ter uma série de irregularidades e ilegalidades em várias áreas, né, em vários ramos do direito, em especial nas relações privadas, nas relações cíveis. Acho que o ponto de atenção aqui é pensar, empréstimo compulsório precisa de base de cálculo e precisa de contribuintes definidos, sem que a lei complementar preveja a possibilidade de penalizar determinadas pessoas em detrimento de outras. Imposto sobre grandes fortunas. O valor arrecadado não será utilizado para calamidade pública. Tira isso da tua cabeça ou então faz o seguinte, lê o artigo 674 da Constituição Federal e o artigo 16 do CTN. A gente não vai ter essa possibilidade maravilhosa, porque senão o IGF já teria sido cobrado. O IGF seria a grande saída de todos os estados diferentes do nosso. Eu estou dizendo do estado italiano, do estado francês, do estado japonês, do estado australiano. E por que ele não vigora? Por que ele é um grande enfeite lá na Constituição Federal por hora? Porque simplesmente o valor arrecadado não pode ter destinação específica e nem vinculada. Não vai alcançar esses órgãos, os fundos, as despesas não vão alcançar o valor desses impostos. Eu tô vendo uma série de lives e alguns vídeos e tô ficando cada vez mais assustada em pessoas dizerem parabéns para os governos locais. Pessoal, isso vai gerar um problema muito mais sério do que vocês estão imaginando. É um colapso no sistema e um colapso em pensar que o Poder Judiciário vai ter que reparar tudo isso daqui a pouco. Então, cuidado em defender essas maluquices aí. Acho que o Poder Legislativo precisa trabalhar, mas o Poder Legislativo precisa trabalhar com seriedade, sem que a Constituição Federal de 88 seja inobservada, seja desrespeitada, sem que a gente tenha depois a necessidade de reparar uma série de vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidades também. Cuidado com essas portarias malucas aí, se vocês receberem alguma, mandem para mim. A última que eu recebi foi ontem, era uma portaria que foi publicada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tratando a prorrogação do prazo
de vencimento de PIS e COFINS, eu acho que tinha CSLL também. Cuidado em pensar que esses atos são atos heróicos, né? Não, são atos eivados de ilegalidades e inconstitucionalidades. Muito cuidado com isso. Se a moratória ela é concedida, ela tem que respeitar, e só pode ser concedida naturalmente pelo ente político competente para arrecadar o tributo, ou seja, esse benefício só pode ser instituído por meio, né, ou através daquele que tem a competência para instituir aquele tributo, mas a gente tem que perceber que existem os veículos normativos não só adequados, mas previstos pela própria Constituição Federal de 1988. Deixa aí teu like, ficou aí com a dica, tá bom? Se quiserem mais matérias, fiquem à vontade em sugerir conteúdo, que com todo prazer a gente para o que está fazendo e fala um pouquinho aqui com vocês. Olha, muito obrigada e um ótimo restinho de final de semana para vocês. Até mais.